falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Os irmãos podem se assentar, os que estão de pé. Amém? Aqui nós estamos diante de um texto que, na realidade, a Páscoa é uma festa que precede outra festa, que é a festa dos pães asmos. A Páscoa, uma festa rápida em comparação à festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos era uma semana de festa, era uma semana de comemoração, enquanto que a Páscoa era algo tido assim como um jantar, uma ceia, um reunir da família. Agora, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que era uma festa familiar. Logo a seguir vinha a festa dos pães asmos, mas a festa dos pães asmos deveria ter um local para reunir, enquanto que a Páscoa não, era familiar, era nas casas. O que dá de ideia isso para nós? Uma festa Páscoa familiar e logo em seguida uma outra festa onde todos se reuniam em um lugar. Dá para trazer o seguinte ensinamento, que na Páscoa você se preparava para o encontro. Você executava a Páscoa, fazia o ritual da Páscoa em preparação à festa do encontro. Dá para entender o significado? Algo que é familiar, algo que você faz na sua casa, preparando a tua ida para uma reunião com todos. Então você chega já na reunião, já preparado, porque você já se preparou em casa. Você já sacrificou a Páscoa em casa, você já teve uma Páscoa em casa, então você chega na reunião já de maneira preparada. Ou seja, você fez algo na tua casa e já veio para o culto preparado, porque você já prestou algo na sua casa.
Já pensou que culto maravilhoso? Você já fez o sacrifício em casa, chega na igreja leve, solto, alegre, sorridente, porque você já teve algo de comunhão na sua casa. Por isso que é importante relatar aqui no texto que é uma festa, a Páscoa é uma festa familiar, é algo familiar, é algo em que não tem o sacerdote do templo para fazer. O sacerdote é o pai da família. É o pai da família que vai lá e imola o cordeiro. É o pai da família que lidera a casa. É o patriarca, é o pai junto com a mãe, é a família reunida executando aquele ritual, aquele rito, e já chega na festa já preparado para a festa, porque ele já fez de antemão. Seria como você fizesse um culto doméstico na tua casa, aonde você se coloca em sintonia com Deus, e quando você vem para a igreja, você já está, como diz a turma, já está ligado, né? Já está ligado no trono, já está com a cabeça no céu, já está voltado para as coisas espirituais, porque na tua casa, no teu dia a dia, você teve algo que você realizou. E nessa Páscoa aqui, existem alguns pormenores, que hoje serve de ensinamento para nós. Hoje nós não vamos pegar isso ao pé da letra e fazer esse ritual, mas esse ritual ensina algo para nós hoje, nos traz ensinamentos para nós hoje. O primeiro ensinamento, o ensinamento que é o culto familiar, é algo familiar. Em segundo lugar, eu quero dizer para vocês que Deus deu uma ordem no dia 10. No dia 10, vamos tentar voltar lá no calendário judaico. Eles estavam lá seguindo o calendário dos egípcios. Não vem ao caso que calendário que era, porque na realidade, nesse dia aqui, Deus dá uma ordem dizendo para eles: olha, esquece a contagem passada, que a partir de agora vocês vão ter um calendário novo. A partir de agora, nesse dia 10, esse mês vai ser para vocês o primeiro mês do calendário de vocês. O que isso ensina? A partir de agora é uma vida nova. A partir desse momento, a partir desse dia, eu estou marcando uma vida nova para vocês. Aquele que está em Cristo, aquele que recebeu Cristo, se tornou nova criatura. As coisas velhas passadas ficaram para trás, tudo ficou para trás. Agora você é uma nova criatura. O calendário mudou, a vida mudou, o teu pensamento tem que mudar, as tuas atitudes têm que mudar, porque agora você nasceu de novo, você teve um encontro com o Evangelho. Deus está mudando a tua história, Deus está mudando a tua vida. Egito é passado, Faraó é passado, tudo do passado é passado, agora é novidade de vida. Ao dia 10, você tome o cordeiro, pegue um cordeiro, você precisa de um cordeiro. Nessa festa, para executar esse ritual, você precisa separar no dia 10. Nesse dia 10 agora, vocês separem para si um cordeiro. E o cordeiro, vocês sabem muito bem para quem que aponta. João Batista disse no capítulo 1 de João, do Evangelho do apóstolo João, ele diz que João Batista olhou para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje você não vai pegar um cordeiro literal, você pega Cristo, porque esse cordeiro literal que eles mataram nessa Páscoa, aponta para Cristo, aponta para Jesus. Todo o sacrifício do Velho Testamento aponta para uma única pessoa, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então pegue para si o cordeiro, pegue para o teu culto o cordeiro, pegue para o teu dia a dia, na tua vida familiar, o cordeiro. Você tem que estar com o cordeiro, você tem que andar com o cordeiro, você tem que ter o cordeiro, você tem que ter Jesus Cristo na tua vida, Ele é inseparável.
A ordem era o seguinte: pegue para si um cordeiro, leve ele, separe ele e fique com ele 4 dias. Porque era no dia 10º, fazia a separação do cordeiro, e no dia 14 se sacrificava o cordeiro. Existia um período onde o israelita ficava com o cordeiro. Mas para que esse período de 4 dias? Para uma identificação entre aquele que vai prestar o ritual e o cordeiro. Tem que haver uma identificação. Esses 4 dias dava muito bem para ficar examinando o cordeiro e ter a certeza que o cordeiro preenchia os requisitos que Deus estava pedindo. Quais eram os requisitos? O cordeiro não podia ter defeito e não podia ter mancha nenhuma. O cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que haver perfeição no cordeiro. Então esses 4 dias era suficiente para aquele que ia prestar o culto, para a família que ia prestar o ritual, ter a certeza que o cordeiro era sem defeito. Para ter certeza que o cordeiro não tem defeito, tem que entrar em contato com o cordeiro, tem que ver o cordeiro, tem que trazer para perto de si e examinar detalhe por detalhe se o cordeiro preenche os requisitos. Olhe para o Cristo histórico, olhe para o Cordeiro de Deus histórico, olhe para as Escrituras dos apóstolos, olhe para os 4 evangelhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Olhe para o Cristo histórico que está escrito ali. Veja, 4 dias vai ser pouco, 1 ano vai ser pouco, mas toda a sua vida você tem que estar se identificando com esse cordeiro e vendo e tendo a certeza que esse cordeiro preenche os requisitos de Deus. Ele é perfeito, nele não tem mancha, nele não há defeito, ele é o sacrifício perfeito para mim e para você. 4 dias é para você, é para dizer para você, você tem que entrar em comunhão com esse cordeiro, você tem que manter comunhão com esse cordeiro. Apocalipse, Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso se fala de comunhão entre Cristo e a pessoa, entre Cristo e você. Você tem que aprender a ter comunhão com Cristo. São 4 dias. Se você pender para o lado escatológico, quando você começa a estudar escatologia e ver a simbologia dos números, numerologia, você vai entender e compreender que o número 4 nas Escrituras aponta para a universalidade. Aquilo que é universal, aquilo que é total, aquilo que abrange o universo inteiro. Então esse número 4 fala de universalidade, fala de os adoradores no mundo inteiro se identificando com esse cordeiro. Você aqui se identifica com ele, o irmão lá no outro país, no outro estado, se identifica com ele. Nós somos uma família universal, espalhado nos 4 cantos do mundo, que temos em comum um cordeiro dentro da nossa casa. Você abriu a porta, você ouviu o chamado, você atendeu o convite e agora ele está na tua mesa, você ceando com ele e ele ceando com você. É comunhão entre as duas pessoas. E agora nós temos comunhão, e agora nós estamos em comunhão. E o texto diz aqui: e o cordeiro será sem mácula. Um macho de 1 ano, novinho, né? Aponta para a pouca idade que Cristo foi sacrificado. Aponta para o lado sexual também, porque o cordeiro dentro do reino animal, ele é cordeiro até atingir a idade de procriação. Depois que ele atinge a idade de procriação, ele passa a ser carneiro. Então esse negócio dos filmes aí, ou a pessoal que fala que Jesus foi amante de Maria Madalena,
É tudo conversa furada. Cristo não teve contato sexual. Cristo veio na terra única e exclusivamente para subir na cruz do Calvário e dar a sua vida por resgate a mim e a você, por resgate da sua igreja, por resgate do seu povo. Então Jesus é perfeito. Você deve entender e compreender que Jesus é perfeito, Ele fez um sacrifício perfeito. Você não deve, não pode, está proibido dentro das Escrituras, você querer acrescentar algo ao sacrifício de Cristo. É proibido, terminantemente dentro das Escrituras, você querer acrescentar algo na obra redentora de Cristo. Cristo fez a obra perfeita, não precisou da ajuda de ninguém, e não precisou e nem precisará e nunca precisará da ajuda de ninguém para executar a obra da salvação. Ele fez sozinho, de maneira sozinho, Ele totalmente sozinho. Ele é o Cordeiro de Deus perfeito, que foi morto na cruz do Calvário, que tira o pecado do mundo. Você não pode acrescentar nada. Você deve fazer boas obras, deve fazer, mas não com a ideia que vai ajudar na obra da salvação. Não ajuda, não é aceito, não pode ter nada nesse sacrifício a não ser o Cordeiro. E é isso que você tem que levar em mente por toda a sua vida. Jesus é perfeito. E aí então no 14º dia, o pai de família sacrificava esse cordeiro. E era necessário então tomar do sangue do cordeiro e aplicar nas portas, nas vergas das portas. Na frente ali, né? No batente da porta, né? O caipira lá na roça se fala batente. E tem vários significados, vários chamados, vários nomes para dizer sobre isso daí, né? Então tinha que se pegar o sangue do cordeiro, um sacrifício aonde se degolava o bicho, colocava o sangue num recipiente e com o utensílio necessário, se aspergia, se passava o sangue no batente da porta. Isso ensina o que para nós, irmãos? Isso vai nos levar para a obra da fé. A fé só tem validade se ela colocar em prática, se ela for praticada. A fé, para ter validade, precisa ser colocada em prática. Tem que haver uma ação da parte do homem para que isso seja realidade. Deus já fez todas as coisas, mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos executar a nossa fé, colocar em prática a nossa fé. E é isso que o pai de família tinha que fazer, é isso que o pai de família fez naquela noite. Ele pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta, passa no batente da porta, ali está marcado. Assim, pela fé, você pega o sangue de Cristo e aplica na tua vida, aplica no teu coração, aplica sobre si o sangue de Cristo. O sangue de Jesus, está escrito lá em Hebreus, que ele fala melhor do que o de Abel. Afinal de contas, o sangue de Abel, lá em Gênesis, clama. Ele clama por quê? Por justiça. E por que o sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel? O sangue de Abel clama por justiça e obtém resposta. Não é um clamor em vão, é um clamor que obtém resposta. Mas o sangue de Cristo também clama, e clama melhor, fala melhor do que o sangue de Abel. É porque o sangue de Abel está clamando simplesmente por justiça, mas o sangue de Cristo clama e invoca por misericórdia, pede perdão, pede compaixão para o pecador, pede que Deus tenha compaixão do pecador. O sangue de Cristo não somente nos purifica de todo pecado, mas perdoa, anula totalmente o nosso pecado.
o sangue de Cristo aplicado ali no batente da porta, nos leva para a doutrina da expiação. O que é a doutrina da expiação? Expiação significa literalmente cobertura, cobrir. Cobrir o que? Cobrir o pecado. Então, quando o israelita passou o sangue do cordeiro na porta lá da sua casa, estava cobrindo o pecado daquela família. Quando o anjo da morte viesse, não ia haver o pecado, ia haver a coberta. Quando Deus olha para a vida do penitente, Ele não vê o pecado do penitente, Ele vê uma cobertura na vida do penitente, Ele vê o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ele não vê um sangue falando assim, faça justiça, porque senão estaríamos perdidos. Ele vê um sangue falando assim, tenha misericórdia, tenha compaixão, porque na realidade a justiça já foi feita, e você vai ver no decorrer da mensagem. Tenha compaixão. Então esse sangue nos leva para a doutrina da expiação, aonde vence aquela cobertura e cobre a família, cobre a tua vida, cobre você com o sangue do cordeiro, e Deus olha para você e vê o sangue na tua vida, e vê a tua vida perfeita. Sabe por quê? Ele vê em você as obras de Cristo. Então a tua justiça que você deve levar diante de Deus não é a tua justiça própria, de si mesmo, mas uma justiça que foi colocada em você, que não é tua, mas é emprestada de alguém, que é emprestada de Cristo. Então Deus olha para a tua vida e vê a justiça de Cristo na tua vida, e vê o trabalhar de Cristo na tua vida, vê a obra de Cristo na tua vida. Em outras palavras, Ele olha para você e não vê você, Ele vê Cristo em você. É Cristo que está em você. Agora você não é você é duas pessoas em uma só. Agora você se tornou um em espírito com Cristo, e quando Deus olha para você, não vê você, vê Cristo em você. É por isso que, em certo sentido, nós podemos defender a doutrina da perfeição, que nós somos perfeitos. Mas quando falamos isso, temos que colocar no futuro, senão arrumamos briga, arrumamos confusão, e temos que colocar no futuro. E temos que dizer que isso é para o futuro, é para o arrebatamento, é para depois do arrebatamento. Mas na realidade, quando Deus olha para você, Ele já está vendo você perfeito, porque Ele está vendo em você Cristo, e Cristo é perfeito. E Cristo é a perfeição, e Cristo é perfeito. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Presta bem atenção aqui. Não podia ser cozida, não podia ser feita de outra maneira a não ser assada no fogo. Tem aqui o elemento fogo. O que significa isso aqui? Fogo aqui significa juízo de Deus. Para você entender e compreender isso aqui, você tem que pensar na santidade de Deus. E pensando na santidade de Deus, você tem que pensar e entender e compreender e aceitar que Deus tem um grande ódio do pecado. Deus tem uma raiva muito grande do pecado, Ele tem ódio do pecado. Não tem nada pior na terra contra Deus do que o pecado. E sendo assim, Deus está irado contra o pecado, e também contra o pecador, porque não existe pecado se não for o pecador. Então, quando nós falamos que Deus está irado, tem uma grande ira contra o pecado, nós estamos dizendo que Deus detesta o pecado e também o pecador. Mas pregador tem aí uma frase que as pessoas que falam assim: olha, Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Não, isso não está escrito na Bíblia. Isso daí foi um jargão que inventaram, isso não é bíblico. Deus detesta o pecado e detesta também o pecador. Não tem conversa.
aqui está um elemento aqui na festa, que não pode faltar fogo, não pode faltar fogo nessa festa tem que ter fogo, porque o fogo aqui representa a ira de Deus. Deus está irado contra vocês, e vocês precisam aprender que Deus está detestando as atitudes de vocês, e vocês são alvos da ira de Deus. E agora vocês vão pegar o cordeiro e vai levar ele no fogo. Vocês vão colocar o cordeiro no fogo, porque o fogo não pode faltar, o fogo está lá, e vocês precisam colocar o sacrifício no fogo, porque o fogo é a ira de Deus. Aí, meu irmão, você então agora vai para a doutrina da substituição. O que é a doutrina da substituição? Não está escrito na Bíblia a palavra substituição. Está subentendida na Bíblia a doutrina da substituição, aonde quem deveria ir para esse fogo sou eu e você. Quem deveria ser morto e jogado no fogo seria eu e você. Mas na doutrina da substituição, você tem o cordeiro, você é possuidor do cordeiro, e você mata o cordeiro, e o cordeiro vai no seu lugar, o cordeiro morre no seu lugar, o cordeiro passa pelo fogo pelo teu lugar, no teu lugar. É a doutrina da substituição. Alguém morreu no teu lugar. Não é que o fogo foi anulado, o fogo continua lá, o fogo está bem aceso, e você tem que olhar para o fogo e aprender que alguém perdeu a vida e passou pelo fogo, para que você não perdesse a vida e não passasse pelo fogo. É o cordeiro que vai no teu lugar, é Jesus Cristo que foi no teu lugar. É isso que está ensinando no texto. É isso que o texto diz. E ainda diz mais, né? Você passa ele no fogo, e depois de passar ele no fogo, você e a sua família reunida coma desse cordeiro. Se alimente desse cordeiro. Esse cordeiro é o seu alimento. Jesus é o seu alimento. Jesus, no capítulo 6 de João, fala: e a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e se alimenta do meu sangue tem vida para todo sempre. Quem não faz isso não tem vida. Quem não se alimenta de Cristo não tem vida em si mesmo, mas quem se alimenta de Cristo tem vida eterna. Você tem que se alimentar de Cristo todos os dias da tua vida. O Cristo é o teu alimento, Jesus é o teu alimento. Que você não sente o paladar com a língua, mas você sente o paladar com os ouvidos. Sabe, Salomão escreveu que os ouvidos é o paladar da alma. Você ouve a doutrina, aprende da doutrina e se alimenta da doutrina através do ouvir a doutrina, através de ler a doutrina, tendo conhecimento da doutrina, obtendo conhecimento da doutrina bíblica. Você precisa de palavra 100% bíblica para alimentar a tua alma. Tem mais, hein? Coma dele tudo nesse ritual. Se vocês não aguentarem comer tudo, não pode deixar para o outro dia. Joga o resto tudo no fogo. Não pode ter outra utilização. Não pode haver profanação do cordeiro. Não podemos profanar o cordeiro. O que é pecado de profanação? Não ter cuidado com as coisas santas. Não cuidar das coisas santas, pegar as coisas santas e usar em qualquer lugar. Para exemplificar isso para vocês, vamos supor que consagrou-se uma guitarra, um instrumento para usar aqui no culto. Uma vez consagrado, isso aí se torna pertencente a Deus. Então essa guitarra passou a ser santa.
Você não pode tirar ela do templo para tocar num baile profano. Se você fizer isso, você vai estar cometendo profanação contra uma coisa santa. Você não pode pegar o santo e profaná-lo, usá-lo em outro lugar. Assim é com o Cordeiro de Deus. Você não pode estar profanando ele por aí. Você não pode, você tem que cuidar dele. Você tem que tomar cuidado da doutrina. Você agora é guardião da verdadeira doutrina. Você é guardião do Evangelho. Você tem o Evangelho na tua mão. Você tem a obrigação de guardar esse Evangelho. Você não pode profanar o Evangelho. Não deixe nada para outro dia, mas jogue tudo no fogo. E uma coisa interessante, que quando você olha para isso te leva para uma outra doutrina, a doutrina da satisfação. O que é a doutrina da satisfação? Aquilo que satisfez. Foi apresentado um sacrifício que satisfez. Tem a presença do fogo. Eu disse na mensagem que o fogo está lá durante o dia todo. Se você lê o Velho Testamento, o fogo sobre o altar não podia ser extinto, não podia apagar de jeito nenhum, tinha que continuar. Isso ensinava o seguinte: todo sacrifício do Velho Testamento nunca apagou o fogo. E aí o pentecostal vai dar 2 pulos, porque vai, puxa vida, que bom, né? Nunca apagou o fogo. Mas isso não é para pular, isso é para chorar, porque o sacrifício nunca conseguiu apagar o fogo do altar. Porque na realidade, o sacrifício do Velho Testamento não satisfez a Deus. Ele não apagou o fogo, não eliminou a ira, não resolveu o problema da ira, o sacrifício do Velho Testamento. Mas agora o sacrifício do Novo Testamento não precisa mais daquele fogo no altar. Precisa de fogo no sentido no teu coração de ânimo? Sim, esse aí é bom. Os pentecostais reinterpretaram a mensagem, isso aí é bom. Mas o fogo lá do altar não precisa mais. Sabe por que não precisa mais? Porque o sacrifício satisfez a ira de Deus. A ira de Deus foi cancelada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Agora não se tem mais a ira de Deus contra você. Você agora não é mais inimigo. Aí te leva para uma outra doutrina, chamada doutrina da reconciliação. Você foi reconciliado com Deus, e sendo reconciliado com Deus, você não é mais inimigo. Aquilo que eu falei, que Deus detesta o pecado e o pecador, agora já não é mais verdade, porque você passou pelo sacrifício de Cristo, e agora Deus não está mais com raiva de você. Deus não te odeia mais. Agora Ele te ama. Agora você é alvo do seu amor. Você não é mais alvo da sua ira. Agora está resolvido o problema. Agora está solucionado o problema. E aí ele continua dizendo assim: assim pois os comereis, versículo 11, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente esta Páscoa do Senhor. O que isso aqui ensina? Ensina que nós não somos desse mundo. Nós aqui somos estrangeiros, somos forasteiros. Isso aqui ensina para nós que nós temos que estar prontos para a volta de Jesus. Povo israelita, vocês vão fazer o sacrifício no 14º dia, só que vocês vão fazer o sacrifício da seguinte maneira: vocês não vão estar numa boa, deitado em berço esplêndido, olhando para o barulho do mar, o hino nacional, né? Não, vocês não vão estar desse jeito não. Vocês vão estar preparados para colocar o pé na estrada. Vocês vão estar preparados para deixar o Egito, para sair do Egito, para colocar o pé na estrada. Você tem que viver aqui nessa terra como se Cristo fosse voltar agora, irmão e irmã. É brevidade, isso aqui ensina para nós brevidade. Os apóstolos pregavam como se Cristo fosse voltar naquele dia. Eles foram
testemunhas oculares da ressurreição, e pregava como se Cristo fosse voltar naquele momento, naquele instante, e nós precisamos continuar com o mesmo ardor, continuar com a mesma atitude, pregando e ensinando e vivendo acima de tudo, como se Cristo fosse voltar nesse momento. Vamos continuar nosso trabalho no dia a dia? Vamos continuar, mas como se fosse o último dia de trabalho. Vamos continuar nosso casamento, mas como se fosse o último dia. Vamos continuar o nosso culto? Vamos, mas como se fosse o último culto. Cristo pode voltar a qualquer momento. Isso é brevidade. Olha, até esteja com o lombo cingido, cinja o teu lombo com a verdade, seja revestido com a verdade, seja vestido com a verdade, se vista de Cristo, se revista de Cristo, se encha de Cristo, esteja preparado para toda boa obra, esteja preparado para ser arrebatado nesse momento, seja preparado para partir com Cristo nesse instante. Não coloque o teu coração em coisa terrena alguma. Não coloque o teu coração em ira, em contendas, em problemas. Não coloque o teu coração em riquezas. Coloque o teu coração em Cristo. Seja com os seus lombos cingidos, seja com o teu cajado na mão, seja com o teu cajado, porque você vai, a qualquer momento, você vai precisar partir desse lugar. Seja de prontidão, esteja com tudo resolvido na tua vida, coloque a tua casa em ordem, porque hoje pedirão a tua alma. Não foi isso que o profeta falou para o rei? Coloca a tua casa em ordem, porque hoje morrerás. Isso, coloca a tua casa em ordem, porque Cristo pode voltar nesse momento. Peça perdão, confesse os seus pecados, peça misericórdia, vai, aprenda a ter comunhão com Cristo, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Nós, no meu caso, eu gosto muito de escatologia, mas tem certas correntes escatológicas, se você for colocar ao pé da letra, você joga fora a brevidade, você joga fora a iminência. A iminência, a doutrina da iminência, é a doutrina que ensina que Cristo pode voltar a qualquer momento. E se você pegar certas correntes escatológicas, você joga essa doutrina fora, e você não pode jogar essa doutrina fora. Você tem que estar sempre em mente que Cristo pode voltar nesse momento. Isso tem que estar bem guardado na tua cabeça, na tua mente. E o comereis apressadamente. Olha, essa festa aqui vai ser de um jeito que vocês não vão ter tempo para comer muito bem não, hein? E vocês conhecem a história, né? Que eles estavam lá comendo, e os egípcios foram lá e falaram: sai depressa daqui, se manda daqui, vai embora daqui. O engraçado é que às vezes a gente perde tanto tempo tentando fazer o mundo gostar da gente, né? Não, o mundo nunca vai gostar da igreja, o mundo nunca vai gostar de você, o mundo quer ver você bem longe. Olha só o que os egípcios fizeram: vai embora daqui, vocês são a causa das nossas lágrimas, por causa de vocês nós tivemos grandes percas, veio uma grande ira sobre nós, morreu um primogênito da nossa casa, vai embora desse lugar. O interessante é que o crente leva a culpa de tudo. O crente leva a culpa, os camaradas apronta, vem o castigo, e a igreja leva a culpa. A igreja leva a culpa. Você, por andar na santidade, o mundo te odeia. O mundo quer ver você pelas costas, o mundo quer ver você bem longe. Jesus Cristo disse: olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque vocês não são do mundo, porque eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Porque antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. Porque o mundo odeia a verdade, o mundo odeia a luz. Quem está em trevas odeia a luz. E o mundo vai sempre odiar a igreja. A igreja vai ser sempre odiada pelo mundo. Se a igreja começar, se o mundo começar a falar bem da igreja, está errado.
Tem coisa muito errada dentro da igreja, se o mundo começar a falar bem da igreja. Tem que haver um certo ódio do mundo contra a igreja, porque a igreja é luz, e quem está nas trevas não gosta da luz. A igreja tem que andar em santidade, e quem está no pecado não gosta da santidade. Você tem que incomodar muita gente por andar em santidade. Se a tua vida não está incomodando muita gente, tem coisa errada na tua vida. A minha vida tem que ser de tal maneira que as pessoas, quando chegar e começar a falar palavrão de mim, falar palavrão na minha presença, ele tem que se sentir incomodado. Ele tem que parar sem e se tocar, sem eu falar nada, sem eu dizer nada, sem uma palavra na minha boca, ele tem que se incomodar de estar falando palavrão na minha presença. Sabe por quê? Porque dentro de mim, dentro de você, existe uma santidade, tem uma santidade. E essa santidade tem que aparecer, porque aqui você tem que estar cingido, vestido, cajado na mão, como quem vai partir de viagem. Essa é a nossa situação, é esse o nosso estado. E diz aqui: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Para terminar, o Egito está sob o juízo de Deus. Quem mora no Egito está sob o juízo de Deus. Aonde que o israelita mora? No Egito. Se ele mora no Egito, ele também está embaixo desse juízo. E agora? Eu já disse no meio da mensagem sobre isso. Já falei no meio da mensagem sobre isso. É a doutrina da substituição. Nós não somos melhores do que o egípcio. Ninguém é melhor. A diferença é que nós temos um escape. Existe nesse ritual aqui um adiantamento. Alguém se adiantou. Alguém tomou a dianteira e se adiantou ao anjo do juízo. Raciocine e pense. Se coloque agora lá no Egito, junto com a família judaica, e pense da seguinte maneira: Deus falou que vai passar no Egito e vai executar um juízo no Egito. Qual é o juízo? Em toda a casa vai morrer o primogênito, que é o filho primeiro, que nasceu primeiro, tanto de homens como de animais. Se nós estamos morando no Egito, nós também somos alvos desse juízo. Então, o que o ritual ensina? O ritual ensina tomar a dianteira e executar o juízo antes do anjo do juízo chegar. E aí o pai de família, avisado disso, então ele toma a dianteira e mata o cordeiro no lugar do primogênito. É por isso que o anjo do juízo não vai entrar na casa, porque dentro da casa já foi executado o juízo. Não é que o juízo foi anulado, o juízo foi executado. Executado em quem? No cordeiro. O primogênito não precisa morrer, porque alguém já morreu no lugar dele. E lá para os egípcios não foi dado essa saída, esse escape. Foi dado esse escape para o israelita. E aí você discute o que você quiser. Pode chamar Deus de injusto, fala que uns dizem que Deus é injusto, que Deus escolheu um e rejeitou o outro. Mas fique com a verdade das Escrituras. Fique com a palavra das Escrituras. Aquele que aceita a Cristo já se antecipou ao juízo, já tem na sua casa o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Por isso que o anjo não vai entrar na casa. E agora vem o significado da palavra Páscoa.
que é passar por cima. Está aqui no versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal: nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima. Aqui está a interpretação da palavra Páscoa, que é literalmente passar por cima, dar um pulo adiante. Então o anjo não entra na casa, ele dá um pulo adiante da casa. O anjo da morte não entra na tua vida, ele dá um pulo adiante e vai para bem longe de você, porque dentro de você já foi executado o juízo em Cristo Jesus. Você já tem dentro da tua casa o Cordeiro que é Cristo Jesus. Esse é o significado da palavra Páscoa. Que Deus te abençoe e te guarde.